Olá pessoal, o nosso grupo ficou responsável por nervos lombares e sacrais. Ambos são nervos espinhais. E aí a gente vai definir o que são os nervos espinhais. Basicamente, os nervos espinhais são nervos que se originam na medula espinhal. Lembrando que a medula espinhal ela possui 31 segmentos, portanto, existem 31 pares de nervos espinhais. E a partir disso pode haver uma confusão, já que existem 33 vértebras, que são 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Lembrando que, só observando aqui através desse desenho, que existem 8 pares de nervos cervicais, porque sai um par de nervo cervical pela parte de cima do atlas e outra parte de nervo cervical pela parte de baixo do atlas. Por isso que existem 8 pares de nervos cervicais, do C1 até o C8. E também existem 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e um par de nervo coxígeo. Pessoal, isso aqui é uma representação esquemática da medula espinhal. E o primeiro passo é saber identificar qual é a parte anterior da medula espinhal e a parte posterior. Uma das etapas é saber identificar e encontrar a fissura mediana anterior, que é essa reentrância aqui na parte anterior da medula espinhal. E, consequentemente, se eu sei qual é a parte anterior, eu também vou saber qual é a parte posterior. E outra maneira também de identificar qual é a parte posterior é você perceber em quais das duas partes estão localizadas o gânglio espinhal, que você só vai encontrar na raiz dorsal da parte posterior da medula espinhal e não vai encontrar na raiz anterior, como você pode mesmo perceber nesse desenho. E aí, partindo da parte anterior, nós vamos encontrar os filamentos radiculares motores, que são essas partezinhas que estão representadas com essas reentrâncias aqui no desenho. E, consequentemente, nós também vamos identificar os filamentos radiculares sensitivos, que está localizado na parte posterior da medula espinhal. Lembrando que a fusão entre a raiz anterior e a raiz posterior é o que vai definir o nervo espinhal. Então, só repetindo, o nervo vai ser a união entre a raiz posterior e a raiz anterior. E esses nervos espinhais, eles podem ser divididos ainda em nervo unissegmentar, que ele não vai apresentar ramificações, e também nos nervos plurissegmentares, que eles vão possuir, sim, ramificações. E esses nervos plurissegmentares são os plexos, que vão ser explicados agora. Como exemplo, vai ser o plexo lombar e o plexo sacral. Então, pessoal, essa é a representação esquemática do plexo sacral, que vai desde o L4 até o S3. Inclusive, algumas literaturas, eles também vão incluir o S4 por conta do nervo pudendo. Mas, enfim, só especificando melhor os nervos agora, do L4 até o S1, nós vamos ter o nervo glúteo superior. Do L5 até o S1, nós vamos ter o nervo glúteo inferior. O L4, o L5, S1, S2 vai incluir o nervo isquiático. O S1 se remete ao nervo cutâneo posterior da coxa e o S3, o nervo pudendo. E agora, falando um pouco melhor sobre as inervações musculares, é válido ressaltar também que o nervo glúteo superior, que vai desde o L4 até o S1, ele vai inervar os músculos glúteo médio, mínimo e tensor da fáscia látea. Já o nervo glúteo inferior, que vai desde o L5 até o S1, ele vai inervar o glúteo máximo. Já o nervo ciático, também conhecido como isquiático, ele vai do L4 até o S3, ele vai inervar alguns músculos, como é o caso dos isquiotibiais, o piriforme, o quadrado da coxa, o obturatório interno, o adutor magno, o gêmeo superior e também o gêmeo inferior. Já o nervo pudendo, ele vai inervar o esfíncter anal e o períneo, que posteriormente vai se dividir em nervo perineal e o nervo dorsal do pênis, no caso do homem,
e do clitóris, no caso da mulher. Agora nós vamos falar sobre o plexo lombar. O plexo lombar, ele é formado pelo ramo anastomótico do 12º nervo torácico e pelos nervos lombares, do L1 até o L4. O L1, ele recebe o ramo anastomótico do T12 e depois fornece 3 ramos, que são o nervo ilho-hipogástrico, o nervo ilho-inguinal e a raiz superior do nervo gênito-femoral. O L2 vai se trifurcar e vai dar origem à raiz inferior do nervo gênito-femoral, a raiz superior do nervo cutâneo lateral e a raiz superior do nervo femoral. O L3 concede a raiz inferior do nervo cutâneo lateral, a raiz média do nervo femoral e a raiz superior do nervo obturatório. O L4 fornece o ramo anastomótico AL5 e em seguida se bifurca, dando origem à inferior do nervo femoral e à raiz inferior do nervo obturatório. Eu vou falar um pouco da inervação do plexo lombar. Por exemplo, o nervo ilho-hipogástrico e o nervo ilho-inguinal, eles são responsáveis pela inervação sensitiva da parte anterior inguinal e lateral trocantélica e lombar baixa. O nervo genitofemoral é responsável por inervar uma parte femoral e o músculo cremaster e também o escroto nos homens e os lábios maiores nas mulheres. O nervo cutâneo lateral da coxa é responsável por inervar a parte anterolateral da coxa. O nervo femoral, ele inerva o quadríceps, o sartório e parte para o pectíneo. O nervo obturatório, ele inerva os músculos adutores, o pectíneo, o adutor longo, o adutor magno e o grácia. E aqui nós vemos o tronco lombosacral, que é apenas uma junção do plexo lombar junto com o plexo sacral.